Glórias a Deus, queridos. Estamos iniciando mais um momento da ministração da palavra de Deus. E em tempos de insegurança, né, eu acho que segurança é o assunto principal. Estamos vivendo um período quase de campanha no Brasil e o que mais se fala é sobre segurança, né? E por consequência, se não tem segurança, temos insegurança. E a gente compra, a gente contrata muitas maneiras de segurança para nos proteger, para nos proporcionar um conforto emocional. Então, quando eu era menino, dizia assim: a melhor defesa é o ataque. Isso aí eu acho que é para jogo de futebol. Hoje em dia, temos que ter defesas. E todos nós, que principalmente que somos do segmento evangélico, cristão, que amamos a Cristo, que lemos a sua palavra, que escutamos os sermões, já ouvimos alguém falar da armadura de Efésios 6. E eu tenho me esforçado não pouco, né? Porque uma pessoa que prega há 30 anos não me parece ser um esforço muito pouco, para demonstrar que as verdades bíblicas, acima de tudo, são verdades. E como verdade é aplicável à nossa vida. Então, isso aqui não é um livro de literatura. Tem literatura dentro? Tem. Não é um livro de poesia? Tem livro de poesia? Tem 5 livros na Bíblia que é de poesia. É de sabedoria? Tem livro, mas a questão é que aqui é a palavra revelada de Deus para a minha vida e para a tua vida. E Efésios 6 fala de uma coisa que a gente não pode botar no campo metafórico, do subjetivo, do campo do imaginário, porque isso aí é uma cultura judaico-cristã e eu tenho a minha ideologia, querida. Aqui é uma realidade e eu que tenho além de eu ter a plena e absoluta certeza, convicção plena em Cristo e na palavra de Deus, eu tenho origens, como quem me acompanha vê, né? Eu fui criado na vizinho à catedral e à igreja do Galo. Então a gente brincava ali no pátio da igreja, entrava lá, tinha aviário lá dentro, tinha coisa de peixe. Criança adora essas coisas e a gente vivia socado lá dentro. Mas era comum naquele tempo, então tinha uma certa aceitação, não sei como é que eu posso colocar esse paralelo. E na minha família havia pessoas que eram kardecistas e eu, até os 18 anos, eu dava palestra no Centro Espírita Kardecista, mas que ainda é, na capital do estado que eu estou, ainda é onde tem gente mais rica, né? São pessoas de alta classe, de médico, engenheiro, não sei o quê, e que frequentam esse ambiente. E desde aquele tempo, eu já falava aquilo que eu entendia, que eu estudei, de toda aquela cultura de Allan Kardec, aquelas coisas, e tem até o Evangelho segundo Allan Kardec, não é o caso aqui. O Evangelho é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui que eu vou tratar. Estou apenas repassando uma historicidade para fundamentar de alguma forma. Então, eu sei que o mundo espiritual é uma realidade. Então, quando você tem um pensamento ideológico, socialista, comunista, que coloca o mundo espiritual como um conceito, uma metáfora no campo das ideias, isso não te deixa imune às realidades do mundo espiritual. E do jeito que tem ataques do mundo espiritual, tem defesas. Mas a defesa de Deus, que é no mundo espiritual, ela nos protege também no mundo atual. Então, por que eu fiz esse movimento todo? Porque aqui é uma pregação. Eu estava olhando, gente da França, da Espanha, dos países da África, da América,
Então tem gente e do Brasil, então tem gente de muitos lugares que pensa de diversas maneiras e nada do que você falar com um fundamento, uma razão. E hoje eu quero esse fundamento, essa razão, refletir com vocês em Efésios capítulo 6, que fala de uma armadura. Se Deus previu uma armadura, não deve ser só para leitura, para enriquecer seu conhecimento. É para que você use. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um conselho maravilhoso. Isso aqui, cada pregador poderia falar em um versículo específico, que eu também vou fazer isso hoje. Porque isso aqui dá tema para você falar em muitas áreas da sua vida, de realidade, querido. Não é. Se você quiser ler ficção, eu tenho um livro que chama Jornada. Em inglês, agora, eu não me lembro o título, nem em inglês, nem em espanhol. Então lá tem ficção, tá certo? Aqui não. Aqui é a palavra de Deus, uma realidade. Jesus, o mouse desapareceu aqui da música de fundo. Revestido de toda a permanecer firme contra as ciladas do diabo. O anunciado diz que a gente tem que estar guardado no poder de Deus e dessa forma a gente vai resistir às bondades do diabo. Em nenhum lugar a Bíblia vai falar da bondade do diabo. Quem diz isso é uma imprensa impregnada das aproximações com esse território que não deve ser recomendado a ninguém, entendeu? Então tem pessoas que estão buscando poder, está buscando, não é o tema que eu vou falar hoje, está buscando riqueza, poder, alguma coisa temporária, mesmo que vá para o inferno depois, essa pessoa, muita gente não está se importando. Então ele vende a alma dele e começa a divulgar o adversário da minha e da tua alma, o opositor a Deus, como sendo uma coisa benéfica, que não é, porque não vai ser nem para ele, porque o destino dele parece de vida, diz a palavra de Deus, mas o final é de morte. Que morte? Todo mundo vai morrer. Mas a morte que a Bíblia está falando aqui é uma morte espiritual, a morte da eternidade, a morte de um lugar que Deus não preparou para você, nem para mim. Tá certo? Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, você permanecerá firme. Aí ele vai dizendo, né? Permanecer firme, trazendo em volta da cintura. Eu vou ler, mas não vou pregar isso aqui. Eu vou pregar um versículo apenas. E vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chama do maligno. E é aqui mesmo que eu vou pregar nessa noite. E espero em Cristo que essa palavra venha com poder sobre a minha e a tua vida, que te revista, que te dê força, que te dê ânimo, que te dê direção, que você se sinta resguardado, protegido, renovado, dentro do projeto do que Deus reservou para a minha vida e para a tua vida, tá certo? Então ficou o capítulo 7, capítulo 6, versículo 14, Efésios 6. Tem muita música no ambiente cristão que fala da armadura, né? A armadura do cristão, né? Mas aqui, nessa armadura, Deus fez questão de enfatizar a defesa que a gente precisa. Ele diz, sobretudo, ou acima de tudo, entre todas essas coisas, dependendo da versão, ele diz sobre todas essas coisas que você deve ter na sua vida para caminhar bem, para decidir bem, para ser iluminado bem na sua caminhada, sobretudo,
tenha um escudo. E o escudo é para atacar. Bom, existe tribo que ataca com escudo, ataca com a lança, ataca com escudo, mas, em regra geral, o escudo ele foi pensado, e eu vou falar isso aqui muito. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marconi Teixeira, e nós fazemos o programa Dias Melhores, e geralmente eu sou um profundo pesquisador, eu vou buscar as razões das coisas. Então, muita coisa do que você escuta aqui, não aumentando ou diminuindo a importância de outros pregadores, mas eu procuro trazer coisas que você diga, isso faz sentido para a minha vida, e as demais coisas o Espírito Santo convence, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, ele me convenceu, ele vai convencer você. Então, como eu falei a princípio, a gente precisa ser... Existem duas dimensões, né? Natural e sobrenatural. Natural ou espiritual. Existem dimensões que são atingíveis e dimensões não atingíveis. Se buscarmos essa estrutura que Deus está oferecendo, deixou posta. E como é que a gente toma disso? Crendo. Tá certo? Aplicando, declarando, dizendo, eu sei e creio nisso para a minha vida. A primeira coisa logo é trazer Jesus para o centro da tua vida, né? Então, existem dimensões que são atingíveis e dimensões que não são atingíveis, tá certo? E sem fé, você não consegue atingir nenhuma das duas. Eu já falei inúmeras vezes, eu já pastorei a igreja que ia esse lutador para a América do Norte lutar. Ele podia, aí ia lá na igreja pedir oração. Ele, não sei o tanto de fé dessa pessoa na prática diária dela, mas eu sei que na hora que ela estivesse no ringue, ela ia ter fé naquilo que ela ia fazer. E de uma certa forma, ela foi pedir oração, ela também tinha fé em Deus. Mas sem fé, não tem como você atingir nem nada no mundo natural. Eu vou fazer, todo mundo desiste, mas aquela pessoa não desiste. Ele tem fé, ele não está sendo uma fé em Deus, mas está tendo uma fé, e tem gente que não tem, não usa o dom maravilhoso de ter fé. Isso aí é um sermão que eu preguei ontem e tenho um para amanhã, também dentro dessa área, maravilhoso, né? Então, sem fé, você nem consegue atingir os seus objetivos naturais, tá certo? Porque sem fé, por que eu vou cansar? Eu não vou conseguir, não. A pessoa sem fé, como eu preguei ontem, é uma mochila de desistência nas costas o tempo todo, tá certo? Sem fé, a pessoa nem consegue o plano espiritual e não consegue o plano natural. Então, dentro desse ambiente, aqui fala do escudo da fé. Então, a fé, ela serve também para avançar. Seria uma situação de ataque, como eu falei, algumas tribos, ou o espartano, né? O espartano que tem aquele escudo redondinho, né? O espartano e, se eu não me engano, alguns povos daqueles antigos, os escudos eram redondos, então era uma espadada, e o escudo também servia para bater também, para ferir, para derrubar, para fazer alguma coisa, né? E ele diz que sobre todas essas armas da armadura do crente, da armadura do cristão, se sobressai todas essas armas, ele diz a importância do escudo. Ele podia ter dito, seja ferino e agressivo como uma espada, porque hoje é isso que a televisão tem. Você é empoderada, você é empoderado, e você vá lá e corta, e tem muita gente cortando literalmente porque está recebendo discursos errados, um empoderamento no lugar errado, um incentivo do caminho errado. E a pessoa tem pessoas que são suscetíveis. Tem coisa que eu digo alguma coisa a uma pessoa, tem outras que eu não posso dizer aquilo porque aquela pessoa é mais suscetível. Então, eu tenho até que procurar as maneiras de falar algumas coisas, né? E como eu estou falando de escudo, para aquele tempo, o maior referencial, ou você falaria nos filisteus, que por sinal preguei ontem sobre isso, ou dos romanos. Como é um lutador, aí o cara dizia o romano. Por quê? Porque venceram tudo. Até o Egito, até onde se possa imaginar, onde eles iam era o Império de Ferro. Ou dobrava, podia ser bárbaro, podia ser o povo mais valente, podia ser viking, podia ser o que fosse,
e podia ser Haaland, podia ser qualquer um, tinha que se dobrar para o Império do Romano, né? E claro que eu vou usar, então, como um exemplo aqui, o escudo do romano, né? Mas a fé, ela opera na fronteira, como eu falo, voltando ainda mais um pouquinho, na fronteira de todas as realidades. Às vezes você não vê, porque canto tal na Bíblia, mas quem lê a palavra de Deus rapidamente vai identificar onde é que eu estou falando das coisas. É que não é interessante eu estar numa dinâmica falando e dizendo, porque isso está em canto tal. Tem pastor que gosta de fazer isso, até nos cultos, né, na pregação real. Eu gosto de dizer, aí a pessoa, geralmente, quem gosta de pregação, anota. E depois ele vai pesquisar, e tem outros que nem precisam, eu mesmo não preciso. Tá certo? Se a pessoa falar, a gente já tem um metrômetro dentro assim, isso aqui eu sei, tá certo? Então, a fé, ela opera nas duas esferas. Da mesma forma que sem fé você não consegue nada no ambiente natural, muito menos no ambiente espiritual, com fé você consegue tudo. Não é pouco, não é mais ou menos, é tudo. Mas aí tudo é quanto, pastor? Aí Jesus disse, olha, se você é quase um insulto isso aqui, viu? Que Jesus disse é uma coisa assim, ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que tamanho é esse grão, pastor? Mas deixa ela virar uma árvore para você ver que tamanho fica. Então Jesus sabe que a gente tem uma dificuldade de crer em Deus com todas as certezas, né? E quem disse isso? Jesus, tá certo? E a contrapartida, quando eu comecei a falar, eu disse, olha, tem opositores da nossa fé. Então não é tolamente quando você via a mídia, pessoas da televisão, pessoas que seriam da comunicação, artistas, lutando com tanta fúria, né, em nome de outros. Aí ninguém diz, aqui Deus é isso, Deus é aquilo, vamos lutar. Tem maneiras de dizer as coisas e vai levando as pessoas para longe, né? Então hoje as ideologias no Brasil eles atacam os valores que são colocados por Deus, que servem de sustentação para estarmos na presença de Deus e Deus trabalhar e melhorar a nossa vida através da fé, né? Então, essa palavra acima de tudo no grego, aí eu gosto muito disso. Não é só para mostrar sabedoria, é porque quando a gente vai pesquisar lá no original, aí você ganha o sentido real das coisas, né? Quando ele diz, acima de tudo, epspazim, ele está dizendo, essa é a cobertura necessária. No grego, esse acima de tudo, ele está dizendo, porque essa é a cobertura necessária que você precisa. O escudo da fé, né? E quando a pessoa lê a palavra de Deus, imagina que a pessoa estava sem fazer nada na vida e eu vou escrever aquilo. Existe um ambiente de realidade. Ele estava aqui, o semeador saiu a semear. Ele olhou para a campina, olhou lá, viu a estradinha, viu as pedras, viu os espinhos, e olhou ali e disse: o semeador saiu, aí todo mundo. Oh. Senão a realidade estava acontecendo. O cego, ele era cego, numa cidade fazendo barulho, num portão, não sei o quê. E Jesus entrou. Então, é como um filme que você vê. A Bíblia não é só aquelas letras, é um fato real que poderia ter sido esquecido, e se fosse um livro comum, já teria sido esquecido há muito tempo, né? 2.000 anos de Cristo, mais 4 anos para trás, 4.000 anos para trás, 6.000 anos, mas aí é que está, a palavra de Deus é viva e se renova. Funcionou para aquele tempo imediato que estava acontecendo na vida daquela personagem que teve um encontro, um momento, um milagre, algo que Deus fez na vida dele. Funcionou para as gerações que se vieram depois e funciona nos dias de hoje e vai funcionar amanhã. Até a volta de Jesus, tá certo? Então, quando eu digo que eu trago coisas novas, é porque você não vai ouvir outro pregador falar nisso. Mas você pode anotar e pesquisar no GPT que não vai dar erro. Ou no qualquer IA que você quiser. Paulo, quando foi escrever esse texto da armadura da fé,
Ele estava algemado, um pretoriano. Então, se você está algemado no seu, a mão direita sua, algemada na mão esquerda de um tenente da rota, daqueles que os olhos saem faísca de fogo, eu não sei o nome da SPM dos estados, né? Cada estado tem um povo desse preparado, que é um povo assim que já é pilhado. Os caras, e eles andam com uma ruma de coisa, a metade daquelas coisas eu olho e não sei para que é que serve, entendeu? Eles andam e é colete e não sei o quê. Aí você olha para um negócio daqui, se você for escrever, eu sou escritor, né? Eu tenho 18 livros publicados, você analisa e depois escreve a respeito daquilo. Né? Coturno, não sei o quê, a boina, não sei lá. Você... Paulo está sentado algemado, um pretoriano com essa armadura. E parece que o pretoriano não estava muito feliz a situação dele também, não. Então Paulo vai analisando, olha, o pretoriano tem espada, tem um capacete, tinha couraça. O que é couraça, pastor Marconi? Para guardar o peito. É uma armadura. Só que o romano, ele desenvolveu esse colete com um tipo de couro que ricocheteava. Tem que sair ligeiro, senão não sai. Ricocheteava alguma coisa que jogasse, a não ser que entrasse pelas brechas, né, na lateral, que era amarrado um e outro, né? Era assim as armaduras. Tinha de aço, dependendo do rei, tinha de todo jeito. Então Paulo estava amarrado a um guarda pretoriano. Ele olha ali para o lado e vê uma máquina de guerra preparada, mas não trouxe boa, não era suficiente de tudo. Era para o ambiente natural. Mas contra as astutas ciladas do diabo, me parece que não funcionou muito bem, não. Por isso que ele estava lá amarrado com Paulo. Aí Paulo, lógico, ele vai olhando e Deus vai inspirando. Eu tenho a espada que eu ensinei você a falar, ela resolve bem por isso, por isso, por isso. O capacete que ele está na cabeça protegeu para esse plano aqui, mas o capacete que Efésios 6, para quem entrou depois e não está acompanhando, esse capacete tem essa finalidade, protege melhor. Então, Paulo está amarrado uma pessoa a essa máquina de guerra e ele vai analisando. Quando eu falei do escudo romano, não é no latim, mas vou ficar sem convicção, mas escute, escetum, não me parece latim. Então poderia ser grego koiné, que é o grego comum. Não vou afirmar, tá certo? Então ele vai vendo aquilo tudo lá, mas só que tem uma coisa que chama a atenção dele. Esse escudo, fica ruim de eu pronunciar, porque eu fico tentando falar espanhol, inglês ou português. Esquetum. Quase uma batida no negócio, né? Chama a atenção de Paulo. Porque as dimensões dele é diferente de todo outro exército que você tivesse visto em qualquer filme. E se você assiste filme romano, você sabe do escudo romano, a formação tartuga, né? Tartaruga, que aquilo ali é o famoso máquina de guerra, é aquele escudo. Porque a espada do romano era grande, pastor? Você sabe que não era. Tá certo? Nem dos romanos, nem daquele povo que ia para o Coliseu. Não, ali todo mundo, a espada era curta. O escudo era longo. E a lança deles também eram longas. Não só dos romanos. Os inimigos também tinham lanças compridas. Tá certo? Esse escudo, escutum, né? Ele tinha 1,20 m. Olha que coisa grande. Agora imagina o peso de um negócio desse. 1,20 m por 75 de largura. Parecia uma porta. E guarde essa palavra porta, porque depois eu vou mostrar a você porque é que Deus disse que era mesmo. Tá certo?
E ele era feito de madeira, de couro, isso em camadas. Desenvolveram, é quase a tecnologia do colete hoje. Pequenas camadas de madeira, de ferro e de couro. 1,20 m por 75 de largura, né? Era pressada. E ela cobria do queixo. Por quê? Porque quando Paulo diz, e o capacete, então está dizendo, daqui de cima, querido, Deus já tem outro paramento. Eu ia dizer outra arma, mas outro paramento, como no ambiente militar a gente chama, né? Ele já tinha algo que iria proteger essa área aqui, mas do queixo até o joelho, o escudo, isso diz muito do que Deus estava passando para aqueles dias e para os dias atuais, tá certo? Por quê? O que é que o texto diz? E ele vai proteger das setas ardentes. O inimigo, depende de onde a gente esteja, ele às vezes não precisa chegar perto, ele atira setas. E a Bíblia, toda a Bíblia, entendeu? Fala da astuta cilada, setas inflamadas. Por quê? É uma analogia àquela coisa que você betumava, embora essa seta aqui, eu vou até adiantar para você a maldade que tinha. Alguns países que eram bem cruéis, eles perfuravam a ponta da flecha, já era um tipo de munição oca para carregar outra carga dentro mais perigosa. Isso até nos mundos atuais, as munições de 38, principalmente, tem oca, tem não sei o quê, tem com isso, que é para causar um estrago maior ainda. Então, naquele tempo, ele já inventava, ele botava betume e outras coisas, enxofre, betume e enxofre na ponta da espada, queimava aqui e dava. Tá, quando dava não era uma, nem duas, nem três, é igual aquele filme, tchou, aí vem aquela nuvem de flecha, né? Ali. Então, essa armadura aqui era algo que protegia para o combate perto e protegia para as ciladas do inimigo que fica na. Porque o inimigo ele é covarde, tá entendendo? E ele é mau, e ele é insistente. O diabo não desiste. A coisa mais lamentável é você ver um pregador novato, uma pessoa que entrou no ministério, e hoje eu estou caçando confusão com o diabo. Está repreendido, eu quero lá confusão com o diabo. O anjo, que é o anjo do Senhor, disse que o Senhor te repreenda. Pô, pronto, virou enxofre. Entendeu? Porque o diabo é mau. A Bíblia diz que ele fica ao derredor. Aí eu estou desprotegido, pastor Marcos? Não, porque ele botou um escudo espiritual, mas o anjo do Senhor está ao seu redor. Olha o escudo que Deus cria na minha vida e na tua vida. Embora tenha gente que não quer. Seja anjo ou não, se vai com você. E você, eu não quero, eu não creio, eu não quero, eu não creio. Porque a Bíblia diz, Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito. Então Deus determina, fique com ele, proteja ele. Mas tem gente que não quer. E outro, o anjo não pisa em toda a calçada. A pessoa vive na lama e no esterco, na lama e no esterco espiritual de tudo quando é podridão. E acha que o anjo vai estar do lado. Sabe onde é que o anjo vai estar? Se você estiver desgotando uma força. Entendeu? Aí o anjo está lá, ele entra com você, nem suja a asinha dele, porque ele segura as barreiras, não desaba em cima de você. E se você tiver numa lama para catar siri, caranguejo, aí ele está com você, não suja nem a peninha dele, é igual um ganso. É o ganso, aquela avezinha branquinha, né? Não é o ganso, não. Essa que é bem magrinha, que fica nos cantos que tem lama, não suja a peninha. Tá certo? O anjo, quando a gente está na lama, ou mesmo que seja de coisas dejeto, mas por ofício, o anjo está lá com você. Mas se você estiver no dejeto e na lama das coisas maus, que você sabe, não precisa ninguém dizer, porque a Bíblia diz que se teu coração te condena, o nosso coração sabe. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Aí o anjo tem a obrigação de estar com você? Tá não. Tá certo? E eu tenho um pastor amigo meu que ele diz, olha, o anjo só vai com você até 120, a não ser que você seja motorista profissional de ambulância, aí ele também fica lá, entendeu? Se você for só um arteiro, gente que fica dando trabalho a anjo, ele diz assim, vou lhe esperar lá, viu? Você está indo nessa velocidade 150, embriagado, se você conseguir chegar, porque eu vou lhe esperar lá no canto lá, porque eu não vou ficar andando com você, tá certo? Então,
é, o escudo, da mesma forma da armadura, ele tem uma blindagem impenetrável. A finalidade do escudo é que aquilo não atinja você. E se você não tiver a proteção de Deus na sua vida, querido, você é alvo fácil. Quando eu disse que o diabo ataca, Jesus estava jejuando 40 dias. Se Jesus jejuasse um dia, eu ainda não ia desafiar Jesus. Um dia só ele, rapaz, vou não. Ele já é poderoso daquele jeito. Ele jejuando, eu não vou não. 40 dias Jesus jejuando e o diabo disse, eu vou. Os outros, vai. O diabo atenta, não. O diabo atentando o diabo, né? Vai dar certo, vai. E ele chega lá e ele tenta Jesus. Olha, se você me adorar, pense numa pessoa vaidosa, soberba, foi por isso que ele caiu. E por que é que hoje o que mais se vende é a vaidade? Você já prestou atenção? As mídias, ele não trabalha você, seu bem-estar. Se uma pessoa trabalha isso, ele tem 15 seguidores, 30 seguidores. Agora, se incentivar alguma coisa da sua vaidade, você vai ver na televisão, aí a pessoa, não, eu tenho 5 milhões de seguidores. Aí eu fico olhando, e essa pessoa está vendendo o quê para, né? Vende vaidade, tá certo? Aí funciona bem. Funciona bem para esse povo de hoje, para a realidade do Brasil. Mas vaidade não te defende. Eu, com 25 anos de pastor, faz 30 que eu prego, mas mais de 25 de pastor, eu sei de todas as esferas, já falei com juiz, já autoridade, pode ser juiz, pode ser delegado, pode ser médico, pode ser oficial. Quando já fui pastor de todas as profissões que você possa imaginar, e todo mundo é alvo dos ataques do inimigo. Todo mundo. Você pode ter carga e autoridade. O centurião disse, rapaz, eu sou aqui na terra, é eu mesmo. Se eu disser a um pule, ele pula. Se eu disser vá, ele vá. Se eu disser volte, ele não volta e não para ver, eu não preciso nem dizer 2 vezes. Então eu sei o que é autoridade. Diga só uma palavrinha, quando eu chegar em casa, eu sei que está curado. Olha os planos. Meu plano só vai até aqui. Minha autoridade, meu domínio, meu conhecimento, tá certo? Meu plano político, minha força política, minha autoridade constituída, seja você um grande oficial, um militar, só vai até essa esfera. Daqui para frente é Jesus Cristo. Pergunta um guerreiro, você sabe que todas as guerras, quando eles vão, tem lá o sacerdote para dizer, não, Deus vai com você e tal. E está lá, é necessário estar coberto da proteção. Não tem arma porque o diabo é astuto, é mau, ele vai achar uma maneira de aquilo encontrar uma brecha na vida da pessoa, e isso só pode ser bloqueado por aquele que não pode ser enganado. Quando o diabo está tramando, Deus já fechou. Ele fica tramando, ele vai mudando. É igual uma pessoa presa que fica bolando uma maneira, ele está preso, aí vai pensar de adentrar numa situação, eu vou invadir, aí fica pensando na mente, e quando ele sai, ele vai tentar aquilo. O diabo é assim. Aí ele vai tentar, de alguma forma, atingir a vida da pessoa, né? E isso que eu falei de desacreditar os princípios de Deus, você vê isso hoje na universidade, você vê isso hoje na política no Brasil com tanta força que é lamentável. Dizem, o cristão não devia se meter na política, mas todo dia nós cristãos somos atacados na nossa fé, vão proibindo, não pode. Você sabia que você pode ser preso agora? Antigamente eu mais novo, então eu tocava no ônibus, no trem, cantava, a gente cantava louvor, a gente falava de Jesus. Hoje você pode ser preso no Brasil, que está lá na Constituição, que diz que a minha fé é livre, eu posso crer, mas é livre crer desde que eu não fale para ninguém, porque quer matar. E vai matar em mim, não vai matar a possibilidade de eu dizer que você não vai ser atingido por essas setas que o inimigo quer que você seja atingido. Por quê? Porque o diabo é mau. E essas pessoas estão servindo ao diabo. Seja nas universidades, seja no ambiente político, principalmente o político que tem a outorga de cuidar de um povo, quando ele é infectado em seu coração por esse universo. E eu digo isso que eu conheço muitos políticos, eu tenho grandes amigos, são filósofos, gente que nem acredita em Deus. Mas esses dos campos de filosofia, pelo menos, não são agressivos. Mas os da ideologia, da sociologia, digo isso de certeza. Eu funcionário federal, convivi com o sindicato minha vida inteira e tenho bons amigos nessa esfera
que não acreditam em Deus e atacam Deus. Tá certo? Eu não entendo o que é que eles pensam que está fazendo proveito, mas a intenção é tirar a fé. E quando tira o escudo da fé, meu filho, você luta sozinho. Sabe, na hora do aperreio, você diz, meu Deus, me passa um carro da polícia, porque quando a gente tá... Tem até um ditado que diz, você só vê a necessidade de um militar policial quando você se vir em perigo e só tiver como recorrer a ele, né? Não estou fazendo apologia aqui à polícia, nem coisa nenhuma. Estou apenas dizendo que se não temos quem lute conosco, a gente luta só. E você não pode lutar só contra um exército do diabo. A Bíblia que a gente leu disse os principados. Você quer que eu... Hoje o YouTube está vingativo. Geralmente eu boto aqui o hinozinho, ele toca, mas está desviado hoje. Possais permanecer firme contra as ciladas dos diabos, pois não é contra pessoas, nem carne, nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes desse mundo de treva, contra os exércitos espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então Deus está dizendo que tem um cão, tem um exército do cão e tem um monte de gente a serviço do cão, querendo que você seja desarmado da graça de se defender em Cristo. As universidades fazem isso, o Estado brasileiro faz isso, tentando tirar, querendo... Não, deixa que ele lute só. Quem tira a possibilidade de você defender, está querendo que você ganhe? É bom para você. Eu, quando era novo, lá na repartição mesmo, aí disse que um amigo meu, tenho muitos amigos advogados, né? Porque eu era cedido da procuradoria, eu fui preposto na justiça, então eu tenho muitos amigos advogados. Isso é muita coisa de advogado assim, de ditado, de história. Ele disse que quando no início do trabalho dele de advogado, ele foi fazer uma separação. E ele estava defendendo uma das partes. Eu não vou dizer se era homem ou mulher, você chega à sua conclusão. Aí a outra pessoa dizia, eu quero tal coisa. Aí ele dizia, dê. Eu quero tal coisa. Aí ele dizia, dê. Eu quero tal coisa também. Aí ele dizia, é bom para você, dê. Chegou uma hora que o cara disse, por favor, não me defenda mais, não. Não me defenda mais, não. Não me defenda mais, não. O seu bom, você está tirando minha defesa. Então, isso aplicado, pode ser uma coisa engraçada, mas aplicado à nossa vida, querido, se alguém está tirando sua defesa, ele não está querendo que você ganhe, não. Era o caso desse advogado. Parece assim que ele estava do lado da outra pessoa, que eu não sei se era homem ou mulher, não sei. Você decida, tá certo? A fé em Deus nos blinda contra as flechas incandescentes. Não basta só ferir, tem que vir incandescente. Olha como o mal, tá certo? A flecha incandescente, ela começa a preocupar quando ela começa a chama a vir flamando, iluminando lá de longe. Então a flecha incandescente, tanto quando ela chegar, ela vai ferir ou matar, como desde de longe a flecha incandescente cria preocupação. E a fé anula os efeitos da preocupação. Ela está no ar, está vindo, mas você que está no escudo da fé, que está protegido em Deus, você não está ali, eu estou vendo, vai vir, mas não vai me atingir. E nós cristãos nos posicionamos muito fortemente a respeito disso. Todo mundo diz, não tenho medo disso, não. Certo? Pode pegar em você, comigo não pega, não. Tá certo? Pode acontecer. Estou desejando outro, não. Estou dizendo que em minha vida, o meu escudo se chama Jesus Cristo. E eu sou escondido debaixo do sangue de Jesus. Tá certo? Então não é uma questão de soberba, de soberania, porque não, é porque eu sei aonde é que eu estou guardado. Eu estou guardado à sombra do Onipotente. E quem é guardado à sombra do Onipotente, a Bíblia diz que descansará. Se eu estou guardado, alguém está me protegendo, alguém está sendo meu escudo. Deus mesmo diz, eu sou escudo e fortaleza, socorro bem presente em toda a sua angústia. Então, a flecha, né? E os caras jogavam lá da montanha, né? Às vezes, antes da montanha, cobria a montanha para chegar. É montanha de... Né? E a preocupação esgota. Ficar preocupado o tempo todo esgota a pessoa.
Tá certo? Eu preguei, eu acho que na sexta-feira, em Miqueias 7:8, que diz: amiga minha, quando eu cair, não se alegre, não, porque eu vou me levantar. Então a fé, ela mesmo que de alguma forma, ninguém está imune a tudo, né? Ainda mais o diabo sendo sujo e as pessoas querendo se sujar seguindo a vontade do inimigo de nossas almas. Então essa mulher caiu e quando a outra ia se alegrar, ela disse: não se alegre não, porque eu vou me levantar. Tá certo? Pastor, ela falou em Deus, falou sim, lá no texto fala, tá? 1 João 5,4 é um texto maravilhoso. 1 Pedro, 1 João 5. Eu não tinha nem marcado, mas que fala que aquele que é nascido de Deus vence. Então, eu acho que é. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo. Como é que eu nasço de novo em Deus? Com Cristo. Aquele que recebe Cristo nasceu novamente. Nasceu da água e do Espírito, né? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então, sem fé. E tem um versículo que é maravilhoso, diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por leitura inversa, se você não tiver fé, você não tem como vencer o mundo nem as coisas do mundo. As espirituais, nem pensar. E ainda não agrada a Deus. Tá certo? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Né? Vence o mundo. E por que que... Mas hoje, pastor, é porque você não entende. Eu tenho um farol, eu tenho um cadeado que é reconhecimento facial da minha casa. Eu tenho a Alexa que só fecha depois que eu saio. Toda a tecnologia é quebrada. A gente trabalhava num sistema lá no INSS, não tem nada errado do que eu vou te falar. E a Dataprévia é quem dá o suporte de computador lá. E a gente é quem trabalha com a máquina. Então a gente trabalhava 4, 5 telas na frente. E se eu precisava botar que o cara deu entrada dia tal, porque o documento na minha mão, e lá tem uma coisa chamada auditoria, é Polícia Federal na hora. Então você não pode fazer, é crime. Tudo tem que ser correto. Mas o sistema foi criado para aquele jeito, está só daquele jeito. Então, no primeiro olhar, você diz: não, não tem como entrar. Tem, compadre. Tem. Você pode não ter sido preparado. Então, a gente que era concessor mais antigo dizia: tem, e vai na tora. Aí a gente dava o jeito e fazia, rodava por dentro, como diz a história, e botava a data que estava no documento real daquela pessoa, porque se não botasse, lá na frente, a auditoria pegasse, quem ia ser prejudicado era a gente. Então, mesmo que o sistema tivesse amarrado, travado ali, então não existe tecnologia que outra pessoa não possa quebrar, seja no seu celular, seja no seu carro, né? Você diz: ah, meu carro, você sabe quantos segundos o cara demora para abrir um carro? Entre 8 e 10 segundos. Esse que você paga R$300 e o cara passa a manhã todinha suando para abrir lá o chaveiro. O cara gasta entre 10 e 15 segundos, ele abre o seu carro e já entra, ele quebra a trava, ele quebra tudo, já vai... É ligeiro que uma moto não chega em 10 segundos. Entrou, pá, a pancada, virou, foi. Embora na hora de você comprar, não, aqui tem a tecnologia do chip, o carvão está dentro da chave, precisa do contato, afastou 3 metros, já não tem não. Tá certo? Então o escudo infalível é esse escudo de Deus que eu estou falando para você. Tá certo? Toda tecnologia pode ser roubada. Nunca assisti filme de roubo dos Estados Unidos, não, dos cofres? Não era para não poder entrar? Será que os caras não entram? Recentemente o cara roubou a joia do museu lá, você não viu, não? Ainda caiu lá no meio da rua, levou tanto que ele não podia. Foi uma luta para achar. Quando acharam, ele já tinha dado fim nunca mais vai recuperar, porque ali é um sistema eletrônico, visual e camada de infravermelho. Eu não sei nem nominar tanta tecnologia. Sempre vai ter alguém que vai conseguir invadir, e o diabo é especialista em invasão, e Deus é especialista em defesa.
A Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia. Você pode vigiar do jeito que você quiser. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O mistério do que Paulo está falando aqui, né? Esse Túrios, o nome desse escudo que eu falei lá atrás, também é chamado de Túrios, porta.